boa tarde, sejam bem-vindos ao ciclo de seminários de estudos globais. E hoje temos uma sessão especial dedicada à apresentação dos mais recentes livros do escritor, ensaísta e professor António José Borges, que nos dá a honra da sua presença aqui no Salão Novo da Universidade Aberta e disponibilizar-se para partilhar aquilo que tem sido a sua investigação através destes seus ensaios, um dedicado a um José Saramago e outro ao João Araújo Correia. Um autor global, um autor mais regional, mas todos que fazem um estabelecimento entre a ligação entre o local e o global, o local e o global e o local, e nesse contexto, nessa interligação, constroem a sua obra literária. Disse eu gostava de dar a palavra ao autor para nos explicar, enfim, a sua motivação para escrever estes dois livros tão diferentes, porque, na verdade, o José Saramago é um autor muito estudado, mas já não tanto, me parece, o João de Araújo Correia, que, embora seja conhecido, não tem aquela produção científica associada, como tem o Saramago, como autor global, não é? De Nobel, traduzido para várias línguas, etc. Portanto, qual foi a sua motivação, num caso, mas está livre para dizer o que quiser, mas eu fiquei com curiosidade e tenho algumas questões, se quiser, pegar nelas. Realmente, Saramago é um autor já muito estudado, é quase um atrevimento pegar num autor que é preciso, enfim, uma bagagem tão grande e, dadas as circunstâncias da crítica académica, quem escreve tem que dizer alguma coisa de novo. E, curiosamente, eu estive aqui a ver o índice e vi que deixa aqui algumas, na sua leitura, não sei se isto é correto, se não, mas vai-me dizer se é ou não, na sua leitura, Saramago ainda tem portas abertas. Enfim, isso é característico da literatura, há sempre portas abertas, as coisas mudam e pode-se ler sempre as coisas de maneira diferente, mas eu pergunto que portas são essas, o que é que há, pelo menos qual é a sua visão, qual é a sua diferença relativamente à crítica anterior sobre José Saramago. Depois, o João de Araújo Correia, enfim, como autor possivelmente regional, não é? Muito ligado ao Douro, ao Porto, não sei se a minha avaliação está correta, não conheço assim tão bem o João de Araújo Correia, mas creio que ele próprio assumia os valores regionais. Ora, que relação é que pode ter esta província, não seja o Douro seja uma cidade, mas enfim, esta província com o mundo? Que certo João de Araújo Correia é que resolveu pegar e que é que o interessou aqui neste autor? Depois estávamos aqui a comentar, quando a Anabela Rita falou, muito pertinentemente, a citação de Wittgenstein, que é muito interessante, e o poema, que gostei muito, que fala na literatura como desvendamento, vê pormenores com olhos de criança, e depois termina com um convite, talvez, a participar na vida. E depois estávamos aqui a comentar, cada vez mais a literatura é uma missão, mas a crítica também. A crítica também. Portanto, que missão é que considera que é a sua ao escrever estes livros? Está à vontade para falar daquilo que lhe apetecer e, sobretudo, com os nossos alunos que estão aqui, aquilo que os pode interessar a investigar
futuramente, as vias abertas do José Saramago ou aprofundar a literatura de João Araújo Correia. Permitam-me que eu comece por oferecer este marcador à professora Rosa Sequeira, porque penso que não o tem, mas faz parte do livro, que não o tem. Penso que merece. Obrigada. Pela sua disponibilidade e simpatia em estar aqui. Foi muito repentino. Antes de tentar responder, não esquecendo, não é, de todas as questões tão pertinentes, permitam-me dizer que é um gosto estar nesta nobre e vetusta sala, tão inspiradora, com azulejos, com retratos maravilhosos, tetos candelabros, enfim. É de facto um prazer estar aqui, nesta instituição tão histórica já, e ao mesmo tempo histórica e ao mesmo tempo tão avançada, tão prestidigitadora ao mesmo tempo, não é? Dos tempos que viriam, não é? Bastou-me ir ali à casa de banho e ver as portas que me lembram as casas antigas do Douro, não é? Em madeira, portanto, pronto, de facto era isso que eu gostaria de começar por dizer. Agradecer a presença aqui na sala e também lá, enfim, em casa, onde quer que se encontrem. Eu, num último momento, acabei por ficar nervoso, porque encontra-se ali em casa alguém muito especial, que é justamente a professora Maria Luísa de Castro Soares. Mas já lá iremos, que também acaba por entroncar um pouco numa das questões que foi aqui levantada. Não são muito bom informalidades, acabo por me esquecer sempre de alguém, mas eu tinha aqui à minha frente, justamente, a designer gráfica, a Carolina Grilo, e foi um prazer vê-la a olhar para o livro, que ela conhece melhor praticamente do que eu, não é? Foi ela que no sentido estético, não é? Esteve ali a olhar para ele. Parabéns. Eu estava mesmo a olhar. Quero-lhe agradecer muito e professora Rosa Sequeira, ajude-me a não me esquecer de nenhuma das questões. Mas há coisas que eu tenho agora que dizer antes de chegar a elas. Nem sei se são pertinentes. São muito pertinentes. Para escolher outras. São muito pertinentes. Inclusive é que a própria crítica, achei muito interessante isso que levantou. Mas queria também, a propósito do design gráfico e da composição do livro, dizer que de facto o trabalho da Carolina Carolina Grilo é notável, e esta capa e as imagens de João Araújo Correia que compõem o livro, que são dispostas no correr do livro, são originais. E foi um trabalho que a Carolina teve de fazer, que não terá sido fácil, porque foi-me enviado pelo correio, pela família João Araújo Correia, em diapositivos, se chama. Slides, exatamente. Slides pequeninos, não é? Quase pré-histórico, não é? E ela teve de fazer, portanto, toda a montagem e acabou por ficar muito bem. Espero não ter esquecido de ninguém, quer lá em casa, quer aqui. Então vamos ao que mais interessa, talvez, diria eu. O que é que me levou a escrever sobre estes dois autores? Primeiro, acho que foi essa questão, logo imediata, não é? Em primeiro lugar, a professora Maria Luísa de Castro Soares foi a minha orientadora na tese de mestrado sobre José Saramago. E essa tese está publicada, é um livro de 2010, intitulado Da Cegueira à Lucidez, que aborda justamente um percurso que eu achei que ainda não tinha na altura sido explorado, quer dizer, não se tinham debruçado sobre aquele percurso em concreto, onde eu depois deixo a porta aberta para um eventual terceiro ensaio que ficou no ar, não é? Talvez alguém me escreva, um ensaio sobre a alternativa, não é? Portanto, temos um ensaio sobre a cegueira, um ensaio sobre a lucidez, um ensaio sobre a alternativa. Eu penso que o José Saramago não tinha de pensar nisso, e não sei se ficou a pensar nisso, mas obviamente que como um intelectual político que era, achou que era uma questão quase inerente e que acabava por ficar no inconsciente das pessoas, não é? Essa questão da alternativa que vem depois do ensaio sobre a lucidez. Mas este livro, portanto, depois desse de 2010, que foi um livro que teve uma história muito curiosa, porque foi justamente o ano em que eu fui apanhado de surpresa
ou quase surpresa, não é? Ligaram-me, o José Sucena, da Fundação Saramago, ligou-me a dizer que o Saramago tinha falecido e estava ao mesmo tempo a passar nas notícias, e eu estava a compor o livro, não é? E foi, de facto, pronto, foi um choque, como sempre é, apesar de sabermos que ele estava algo debilitado, mas foi um ano de bastantes coincidências. Eu depois acabei por marcar a data do lançamento desse livro para 16 de novembro, e nem sequer me ocorreu que era o dia do aniversário de José Saramago. Foi uma coisa absolutamente, quando penso nisso até me arrepio, porque, e foi por isso justamente que depois percebi que apareceu lá a Pilar, e pronto, ainda bem que foi um feliz acaso. Agora, este livro, José Saramago, vem preencher alguns espaços, eu acho que já vou começar um pouco a responder, que eu penso que já o professor Manuel Frias Martins o fez, na espiritualidade em José Saramago, e toca em alguns temas que eu achei que ainda poderiam ter mais algo que se diga. Um deles é justamente esta questão da espiritualidade em José Saramago. É uma espiritualidade que pode ser aquela que nós quisermos, pode ser como aconteceu com o Rui Belo, que substituiu enfim, a Igreja Católica e uma certa fé por liberdade e justiça na sua poesia, não é? E então isso foi preencher esse espaço, e eu julgo que é isso que acontece também com o José Saramago. Eu acho que é o amor, é a fraternidade, é a luta pela igualdade, pelos direitos humanos, não é? que são essa a sua espiritualidade. Eu vejo dessa maneira, não é? Há quem não ache, já fui alvo de críticas sobre isso, ainda bem, e já fui alvo de enaltecimentos, não é? Elogios e enaltecimentos por ter abordado dessa maneira. E, portanto, mas é, sobretudo, um livro que surge no ano do centenário. E enfim, é a minha homenagem a José Saramago, acrescentando, então, alguns temas. E aqui já entro um pouco também na última questão, que não me esquecerei de João Araújo Correia, e também voltaremos a falar, porque juntar estes dois livros, de facto, é um exercício difícil, não é? Para mim também, não é? Mas já lá irei também. Porque a crítica, de facto, o crítico como um mediador entre o leitor, ou um mediador entre o livro e o leitor, sendo que eu acredito mesmo nisso, que o livro deve terminar, parece que é um lugar comum, mas acredito mesmo nisso, que o livro deve terminar no leitor. Aliás, é isso que eu digo aos meus alunos, não é? Para que faça sentido uma obra, porque eles acham que muitas obras não fazem sentido, para que estudar, não é? Certas obras, não é? Para que o que é que isso me acrescenta? Eu digo justamente que deve fazer um sentido para a vida deles, não é? Para a vida deles, quer dizer, pode ser os Maias e o Big Brother, por exemplo, não é? Comparar os Maias com o Big Brother, não? E a crítica vejo-a dessa maneira. E eu não me quero inserir na linhagem dos poetas críticos, mas tenho uma certa tendência para algum lirismo, algum romanticismo e alguma abordagem, eu diria mais quase como o António Ramos Rosa, uma crítica interpretativa, não é? E acaba por ser um pouco arriscada, mas é assim que eu a vejo. Mas eu acho que isso também cola-se um pouco com o título de um dos meus livros de crónicas, que é O Peito à Janela Sem Coração ao Largo. Não consigo deixar o peito à janela, dar a bola, dar o peito às balas, metaforicamente falando. E, portanto, acho que sobre a crítica, pelo menos gostaria de deixar isto aqui, não sei se a satisfaz, mas poderemos continuar a usar o tema. João Araújo Correia. Este ano ainda celebram-se os 125 anos do nascimento de João Araújo Correia. Ora bem, nós estamos na presença de um autor que era considerado por Aquilino Ribeiro como o mestre de nós todos. A professora Isabel Ponce Leão
muito felizmente, e a professora Ana Rita também desenvolveram essa questão da localização global e o local. Claro que podemos pensar desde logo no Miguel Torga, quando diz que o universal é um local sem paredes, obviamente. Mas o que eu gostava de dizer é isto, é que nós estamos na presença de um autor que, de facto, tinha pensamentos como este. O século XX compensa em profundidade a altura a que subiu no século XIX. Ele tinha, o que eu aprendi com João de Araújo Correia é esta capacidade de encontrar a palavra certa, certíssima para aquilo que quer dizer. Foi isso que eu trouxe do Douro, quando vim viver para Lisboa, essa obsessão com a palavra, com a escolha da palavra certa. E gostava de dizer o seguinte: hoje estava em casa, enfim, antes de vir para aqui, e lembrei-me do seguinte: para quem quer escrever, só a dizer-se, essa de Queiroz poderá ser quase uma licenciatura, não é? Para quem quer escrever, poderíamos dizer que Jacques, não sei se Jacques quem estuda João de Araújo Correia chama de Jacques, porque é uma abreviatura, digamos assim. João de Araújo Correia poderia ser um mestrado. Ora bem, quando falamos de mestrado, não estamos a falar de uma especialização. Porque estamos a falar de um autor, João de Araújo Correia, que escreveu 24 obras, sensivelmente, nomeadamente de conto e de crónica, mas só para terminar esta minha ideia, que me assaltou hoje, e podia, se considerar, para quem quer escrever, depois de ler essa como uma licenciatura, João de Araújo Correia como um mestrado, especializando-se numa determinada área, que poderia ser então o conto ou a crónica, Saramago e João de Araújo Correia, em comparação, no que diz respeito à questão do universal, do local, da temperatura da palavra, poderia ser um belíssimo doutoramento intertextual ou intratextual. Era um doutoramento ousado, mas quem sabe, não é? Mas isso, pronto, é apenas uma... O que é que João de Araújo Correia, ou como é que nós podemos entrar na obra de João de Araújo Correia? Há várias portas. Posso dar 3 exemplos. Há um livro dele que se intitula Enfermaria do Idioma, em que ele aturadamente se dedica à pureza da língua portuguesa, à defesa, não no sentido vernacular, mesmo no sentido da defesa da língua portuguesa, como também foi um grande defensor da sustentabilidade, já à data, não é? Escrevia crónicas como, por exemplo, o arborismo, a defesa das estâncias termais, de facto era muito defensor dessas causas. Há uma outra porta de entrada, por exemplo, que é a da crónica, onde se vê de facto esse tratamento de certos temas com a tal intenção, não digo moralista, mas de intervenção cívica, social, não é? Não tanto moral, mas cívica e social. E temos uma vertente que é considerada das mais fortes em João de Araújo Correia, que é a do conto. Poderia citar apenas 2 obras, que são tutelares, que são Contos Bárbaros e Contos Dorienses, onde nós conseguimos perceber que João de Araújo, o médico e o escritor, estão ali, e em que sentido? Percebemos que ele trata as personagens como, e eu por acaso sei disso, como tratavam os seus doentes, com muita dedicação, com muita atenção. E é isso que nós vemos nos contos de João de Araújo Correia, sendo que essas personagens, despidas das suas vestes, são as de uma paragem qualquer, na verdade. E isto já nos faz pensar agora
por exemplo, em José Saramago. A obra de José Saramago, mais extensa, mas que pode ser também compartimentada. Eu também poderia dizer que João Douros Correia tem um livro intitulado Lira Familiar de Poesia. Também tem um livro intitulado Pátria Pequena, que foi aqui referido pela professora Anabela Rita, que são crónicas sobre a sua terra, mas todas as outras são os mais variados temas. Poderia dizer, por exemplo, que ambos têm percursos completamente antagónicos no que diz respeito aos louvores. João Douros Correia recebeu, não digo unicamente, mas recebeu o Prémio de Vida Literária da Sociedade Portuguesa de Autores, na altura. José Saramago é o multipremiado que é, mas também João Douros Correia costumava dizer que a palavra galardão lhe soava apenas de pavão. E, portanto, isso acaba por ser muito edificante da forma como ele encarava a literatura e o seu humus. Mas estava eu a dizer que para entrarmos em José Saramago podemos entrar também pela crónica, é aí o que eu acho que não está esgotado, porque nós pensamos sempre em José Saramago no romance, mas não. Há 3 livros de poesia, há livros de contos, há livros de crónicas. Eu, nesse aspecto, identifico-me muito, ressalvando as abissais diferenças de qualidade, com ele, porque ele também fez esse percurso, fez o percurso da poesia, depois ficou muito tempo sem escrever, mas escrevia crónicas, o conto, até chegar ao romance, embora já tenha escrito um romance umas décadas antes, que renegava, mais ou menos, e até chegar ao romance. Ele dizia mesmo que a crónica lhe permitiu, e depois o conto, ganhar estofo e fôlego, não é? Para o romance. São, então, alguns dos aspectos que não digo que não tenham sido trabalhados, mas mereciam também mais alguma atenção na obra de José Saramago. As tais portas abertas. Exatamente, as tais portas abertas, mas o próprio romance, vamos lá ver. A obra de José Saramago, tudo bem, com já uma ligeira entrada a partir da Jangada de Pedra, mas universalizou-se a partir do Evangelho segundo Jesus Cristo, não é? Tornou-se iluminada, universal, iluminada. Alguns métodos depois voltam a ter. Escrita. Sim, também, exatamente. Claro que depois temos as obras mais recentes que não têm tido o eco que se calhar também mereceriam. Não obstante, uma delas ele tenha apenas permitido, não é? Que tenha sido publicada só depois da morte. Portanto, mas esta questão do universal é muito curiosa em José Saramago, não é? Porque é notoriamente universalista, não é? Pelas suas temáticas. O outro é próprio da função de um médico, não é? Igualmente um defensor dos direitos humanos, não é? Como todo médico deve ser, não é? E nisso já há uma ligação entre os dois, por exemplo. Mas lá está, ligar José Saramago e João Douros Correia é como ligar Rui Belo e Herberto Helder, mas eu consegui ligá-los. E consegui ligá-los justamente pela temperatura de pressão. São 2 escritores. O Harold Bloom fala do poeta forte, não é? Aqui, por que não subverter e dizer que são 2 escritores fortes, no sentido mais, sei lá, que cavam fundo na dimensão humana, e isso acho que é de ressaltar. Que questão eu não terei esquecido? Nenhuma? E já agora estávamos a falar, a comentar quando a Anabela Rita estava a citar Wittgenstein, que hoje a escrita é mais do que nunca uma missão. Sim. Que missões no mundo atual. Olha, eu
Eu não sei se isto vai agradar propriamente a muita gente, mas também não está aqui muita gente, por isso. Eu vejo, ultimamente, eu acho que disse-lhe aqui um bocadinho entre dentes, não é? Que me vejo cada vez muito mais como uma missão do que como uma consolação agora e um acompanhamento, sei lá, uma companhia. Eu pedi para falar nisso, sim. porque eu acho que é uma questão essencial hoje. É, claro. E é interessante. Sim. Mas gostei muito de que a professora Ana Rita tenha lançado essa questão, porque, vamos lá ver, aquele texto onde eu falo disso não é um texto datado, mas é um texto que reflete a forma como eu fui vampirizado pela literatura, pela escrita. E foi dessa maneira. Foi, de facto, dessa maneira, como fui vampirizado por alguns autores, não é? Estou aqui hoje. Mas quando eu penso em missão, penso, e de uma forma muito genuína, na missão justamente de honrar esta grande instituição que é a própria literatura. Porque, quer dizer, a professora Rosa Sequeira disse muito bem há um bocadinho o que há mais para dizer, e há, José Saramago, mas quem vem escrever tem que pensar em tantos e tão bons e tão formidáveis que já andam aqui há séculos e séculos e séculos. E é de facto uma missão honrar essa própria instituição de literatura. Mas é que eu penso mesmo nisso. Acho que é a coisa que mais me deixa obcecado. É tentar fazer algo que não os envergonhe. Não é? E acho que, por exemplo, na crónica, onde eu parei, acho que talvez já o tenha conseguido, não os envergonhar na crónica, mas tive de parar na crónica, que é para ir para o conto, isso, e agora estou a caminho de... Eu acho isso muito refrescante, porque nós académicos, muitas vezes, e até já vi um filme sobre isso, de um realizador espanhol, que era professor de literatura e começava por dizer aos alunos: a literatura não serve para nada. E às vezes nós dizemos isto de várias maneiras. E é um discurso que não nos convém e não é verdade. Claro que não. Eu, professora Ana Sequeira, muito obrigado, as suas questões são... Rosa. Pronto. Mas são muito estimulantes. Olha, eu tenho estado a ensinar o livro Desassossego aos meus alunos. Eu sinto-me um bocadinho... Eu vou salvar as devidas diferenças, não é? Sinto-me um bocadinho como a Hannah Arendt. Ela dizia que, quando dava as aulas, que descobria coisas ao mesmo tempo que lhes estava a ensinar aos alunos. Não é? Sim. E acabo por descobrir... Tem-me acontecido um bocadinho isso, principalmente com um autor como o Fernando Pessoa, que nós continuamos a descobrir nele coisas. À medida que vamos falando, descobrimos nele coisas, não é? Estamos a explicar os heterónimos e lembramos que no ortónimo estão lá todos, não é? E depois, na verdade... Mas isto a propósito do que estávamos a falar. Eu lembro-me de uma frase do Bernardo Soares, em que ele diz: tenho em mim a inquietação de todas as eras e os desassossegos de todos os tempos. Eu encontro isso nestes dois autores, em José Saramago e em João de Araújo Correia. Encontro neles as inquietações de todas as eras e os desassossegos de todos os tempos. Muito bem. Obrigado. É simpático da sua parte, mas encontro isso em autores tão diferentes e ao mesmo tempo fruto da exegese extraordinária da professora Ana Rita, e agora complementada com as suas questões, vão suscitando estas ideias em mim, que são de facto isso. É possível encontrar em dois autores fortes inquietações e desassossegos semelhantes, não é? Expressos de maneira diferente, não é? Mas ainda assim, ao serviço dessa tal missão. E aí chegamos ao local, porque o local sim, também... Mas o local é uma descoberta da professora Isabel Poncelião, não é? Que é extraordinário. Sim, global e local. Estamos no sítio ideal para falar sobre isso, não é? O que é que há a dizer sobre o local?
casa, não sei, quer dizer, já foi dito, está no prefácio, mas... está na própria resposta, ao considerar que estes dois autores, sendo tão diferentes, neste caso, sim, um mais regionalista, mais ligado à terra, ao sítio onde está. Ele não tinha ligação ao Porto. Não. Embora ele tenha escrito um livro intitulado O Porto do Meu Tempo. Por acaso eu fiz uma recensão à revista Navegações do Brasil. É o Porto do Meu Tempo. Mas ele não. Ele nasceu em Canelas de Louro, na freguesia de Peso da Ré. Portanto, é o autor mesmo dali. Douro é Douro, Porto é Porto.